meeting is being recorded. Boa noite para quem está na Itália e boa tarde para quem está no Brasil. Esse é um evento promovido pela Virada Feminina na Itália, que tem um propósito de encerrar o mês da mulher com a nossa palestrante, a psicóloga Simone Carvalho, que vem trazendo um tema extremamente importante e que o tema tratado nesse encerramento do mês da mulher é saúde mental e autocuidado emocional. A doutora Simone Carvalho, ela é psicóloga, no RCP 03-1507, e seja bem-vinda, Simone Carvalho, a esse encerramento do mês em especial da mulher. Muito obrigada, Daniela, Roberta, Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando sobre esse tema. Como você já falou, Dani, é um tema muito importante. E que a gente possa também, nesse compartilhamento, pode ser uma palestra também, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Podem perguntar. Né? Acho que ser uma palestra interativa também é interessante, tá? Mas eu vou começar, então, falando aqui, tá? Primeiro, o tema saúde mental e o autocuidado emocional, porque quando a gente fala de saúde mental, o autocuidado está muito relacionado. Mas eu foquei aqui da gente falar sobre autocuidado emocional, porque a gente sabe que as emoções elas são fundamentais para que a gente fique bem mentalmente, né? Bem do ponto de vista psicológico. Por exemplo, eu acho que a maior parte das pessoas, quando procuram uma psicoterapia, é para falar sobre suas emoções, concordam? É para falar o que elas estão sentindo, né? As dificuldades que elas estão tendo em relação a esses sentimentos, esses estados emocionais. Então, quanto mais a gente fala de saúde mental e desse autocuidado emocional, acho que mais a gente ajuda que as pessoas possam ficar atentas, né? Para se cuidarem, porque esse cuidado de si que vem lá desde a Grécia Antiga, né? Não tinha só o conhece-te a ti mesmo, tinha também cuidado de si, né? Que os gregos usavam, de se conhecer, né? De também conhecer, através de práticas, né? Eles usavam essas práticas corporais, práticas para poderem se conhecer, se cuidarem mais, e o conhecimento está envolvido no autocuidado, né? Eu acho que não, porque se conhecer não basta, né? Muita gente adquire autoconhecimento, mas não faz nada com isso. E quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de práticas, né? Não posso dizer assim para alguém aqui, eu me cuido. Sim, você se cuida como? O que que você faz para você se cuidar? Concordam? Então envolve aí, né, um fazer, um agir, né, ter atitudes para que a gente fique bem. Então, por isso que eu acho que esse tema colocar saúde mental e autocuidado emocional para mim é interessante. E eu acredito que vai ser para vocês também, tá? Vou passar aqui o slide. Sei se às vezes pode ser a minha internet está um pouquinho, pronto. Eu trouxe aqui alguns estudos do Brasil, mas acredito que na Itália também, isso aqui é mundial, tá? Esse primeiro estudo da Organização Mundial de Saúde, de que 1 em cada 4 pessoas terá um episódio de transtorno mental ao longo da vida. Então, a gente está falando aqui, gente, de transtorno, tá? Onde esse transtorno já passou dos sintomas, do mal-estar, e já se transformou em algo que é um transtorno que precisa de tratamento e que não foi prevenido, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente pensar na prevenção e na promoção, antes da gente ficar doente, né? Onde a gente precisa de um tratamento e muitas vezes mais prolongado. Então, se a gente imaginar que se 25% da população mundial, né, que é mais de 1 milhão de pessoas, nós somos 2 milhões de pessoas, né? Pelo menos hoje, né, vai ter de acordo com esses estudos, e eu acho que isso vem até aumentando, a gente percebe em novas pesquisas de que vai ter pelo menos um episódio já de um transtorno mental ao longo da vida. Pelo menos um, né? Pode ter mais de um, enfim.
Tá um pouquinho lento para passar, mas estou aqui, tá? Então, transmitindo pessoas também. Às vezes é Wi-Fi, duas pessoas na sala de espera. Gente, então eu vou ter que tirar o compartilhamento para ver, porque eu não tô. Deixa eu ver aqui se eu vejo sala de espera. Como é que eu faço agora? Paro aqui para colocar as pessoas? Geralmente aparece o botão já na nossa frente, não precisa sair da apresentação. Olha, quando apareceu, eu admiti. Ok, então é isso. Mas aí agora tá me dizendo aqui que tem duas pessoas na sala de espera. Então deixa eu admitir todas. Quem estava aparecendo aqui para mim, eu tava colocando. Então, continuando, 1 bilhão de pessoas sofrem de algum transtorno mental no mundo, e dessas, de acordo também com a OMS, tá? E dessas, 322 milhões têm depressão. Em 2020, aumentou em 20% os quadros de ansiedade e depressão na população mundial. O que a gente vê mais falando realmente é ansiedade e depressão, até porque elas têm uma correlação. É muito comum você ver um quadro de uma depressão que começa por uma ansiedade, por, né, um transtorno de ansiedade, que muitas vezes ele vai se intensificando e o desfecho vai ser a depressão. Então, a gente tem aumentado esses números desses transtornos, isso é preocupante. E por quê? Porque isso torna também as pessoas, muitas vezes, durante esses tratamentos, elas ficam incapacitadas para o trabalho, para gerir sua própria vida, para tomar suas decisões, para cuidar das suas relações, para cuidar de si. Então, isso também causa prejuízos econômicos, né? É uma coisa, não é só uma coisa a nível individual, mas até de saúde pública mesmo, da gente ficar atento a esses números e ver que a gente sente isso quando a gente está aí, né, nessa vida, nessa pós-modernidade ou na contemporaneidade, quanto a gente, as pessoas se queixam de um mal-estar, né? Se queixam de que não estão bem com as suas vidas, a falta de sentido. Isso é muito comum hoje chegar num consultório uma queixa de falta de sentido. Eu estou sentindo uma falta de sentido, não sei para uma pessoa que está com dificuldade de tomar decisões na vida, de planejar seu futuro, que são também sintomas desse mal-estar. Um estudo da Vidal Strategy e da Universidade Federal de Pelotas, que são estudos relacionados à OPAS, que é a organização faz parte da Organização Mundial de Saúde, traz esse estudo de que o crescimento da depressão no Brasil foi de 40% de 2019 a março de 2022. Então, isso mostra também que a depressão, nós já somos o primeiro lugar aqui no Brasil de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade no mundo. E a depressão, eu acredito que se a gente não está em primeiro, a gente deve estar em segundo ou terceiro, porque isso tem também esse quadro, tem aumentado muito aqui no Brasil. Acredito que a Itália também está tendo esses problemas, como qualquer outro país, porque isso está acontecendo mundialmente. Agora, óbvio que, como eu trouxe esses números do Brasil, o Brasil é um dos países que realmente a questão da saúde mental preocupa muito. Então, o Brasil assume a prevalência de ansiedade no mundo com 9,2%, né, da população daqui com diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, são vários fatores, fatores pessoais, fatores, inclusive fatores econômicos, não é? A gente tem muita desigualdade, fatores financeiros, tudo isso, segurança, tudo isso já o brasileiro já vive assim estressado, né?
O estresse faz parte da vida do brasileiro e a gente vai normalizando o estresse. Uma coisa que eu sempre falei nas minhas palestras é que é muito complicado a gente normalizar o estresse. Porque existe um estresse, né, que a gente vai dizer que é positivo, mas esse estresse positivo, ele faz parte da vida no sentido de que são desafios, né, que a gente vai enfrentando e que mobiliza a gente emocionalmente. Mas esses desafios que a gente enfrenta nos mobilizam emocionalmente, eles são positivos quando a gente tem capacidade, tem recursos para corresponder a esses desafios. Acontece que quando a gente não tem, né, esses recursos e essa capacidade, essa habilidade de responder esses desafios, aí o estresse realmente se apresenta, né, ele começa a se acentuar e também interfere, é um dos fatores de transtornos mentais, começa pelo estresse, né? O estresse que todo mundo hoje se queixa, de uma vida estressante, sem tempo, e isso é uma coisa muito preocupante. Gente, então, o que é saúde para a OMS? Vejam bem essa definição, né? Saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Gente, existe muita crítica a esse tipo de definição, porque é uma definição muito utópica, não é? Você passar uma vida. Primeiro, porque, vejam bem, como é que a gente vai passar uma vida toda sem ter algum tipo de doença, sem ter sintomas? A vida é dinâmica, a gente traz também uma carga hereditária, as situações da vida, as perdas, os lutos, não é? Os vírus que estão aí, que muita gente aí recentemente na pandemia teve pessoas que morreram, pessoas que ficaram doentes com sequelas. Então, assim, esse completo estado de bem-estar físico, mental e social é muito utópico, né? Então, é impossível porque a saúde, para mim, é uma coisa dinâmica, né? E a saúde mental também, né? Então, o primeiro fato aqui é que não existe saúde, né, sem saúde mental. A saúde mental ela é fundamental para a saúde, né? Porque a gente não separa a saúde física e a saúde mental. A gente tem uma forma cartesiana, né, de enxergar o mundo e a gente separa, né, faz essa dicotomia entre corpo e mente. Na verdade, a gente pensa e sente porque tem um cérebro, porque tem um corpo, e essas coisas estão integradas. O que eu sinto na mente, o que eu sinto no corpo, eles fazem parte, né, de um conjunto ali que vai gerar reações no meu organismo de um modo integrado. Então, sem saúde mental, realmente, para mim, não há saúde. Agora, vamos ver o conceito de saúde mental para o OMS, que ela estava falando lá de um completo bem-estar, né? E aqui seria esse completo bem-estar emocional e psicológico, no qual um ser humano pode utilizar suas capacidades cognitivas e emocionais, desenvolver-se socialmente, resolver questões cotidianas, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua sociedade, para a sua comunidade. Que também eu me pergunto se tem alguém aqui que consegue fazer tudo isso, né? Às vezes a gente está dando conta, né, de conseguir, principalmente nós mulheres, de conseguir administrar a vida pessoal com a vida familiar, né, de cuidar de si, de ter um tempo para cuidar de si. A gente está ali nesse ponto aí de tentar equilibrar todas esses papéis que a gente exerce, essas dimensões da nossa vida. Então, às vezes a gente não está com esse tempo até para se dedicar a outras coisas como a gente gostaria, para contribuir mais com a nossa comunidade, ou para que essas coisas estejam de uma forma assim completamente equilibrada, né? A gente fica tentando se equilibrar. Tinha o autor da psicologia, Kurt Lewin, que ele falava de um equilíbrio desequilibrante. Eu gosto muito dessa noção, porque esse equilíbrio não é nunca estável, né? A gente está sempre se desequilibrando e se equilibrando. E isso faz parte da saúde mental. Saúde mental não é você estar bem o tempo todo, é impossível, né? As situações ocorrem na nossa vida. Existem outras pessoas aí, gente, na sala de espera. Deixa eu ver se eu visualizo aqui. Agora eu consegui. Vou admitir todos. Não botei aí. Ok. Então, a gente busca, né, estar com esse estado de bem-estar. Eu acho que é uma busca e uma preocupação e uma responsabilidade que a gente precisa ter com a nossa saúde mental. Isso é muito importante, né? A gente não pode delegar a nossa saúde mental para o outro.
seu bem-estar e a sua saúde mental é sua. E isso não é egoísmo querer estar bem, né, mentalmente. Então, por exemplo, uma mãe que às vezes sente muita culpa por trabalhar fora e tá ali também se realizando. Essa semana estava falando com uma pessoa dizendo isso, né? Do quanto ela se sente às vezes culpada com o filho pequeno de ter esse movimento de estar buscando esse crescimento na carreira. Então, esse conflito faz parte, mas ao mesmo tempo, essa mãe precisa também se desenvolver, precisa até para ela ser uma mãe feliz, né? Então, o que eu estou dizendo é que, mesmo quando você, né, nesse próprio equilíbrio de papéis, né, e nessas próprias coisas que a gente tem na vida, os conflitos estão aí. Geram tensão, geram ansiedade, às vezes geram culpa, questões. Então, não dá para viver sem essas coisas. A questão é a gente aprender a gerenciar essas coisas. Porque a gente está o tempo todo negociando com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental. E essa negociação, ela é constante. Então, por exemplo, se uma pessoa ela está ali com um problema no trabalho, teve um problema de um relacionamento com um colega, um conflito que está difícil, enfim, e ao mesmo tempo essa pessoa tem uma pessoa, a esposa está doente, né? E essa pessoa está com esses dois problemas. Nesse momento ele não está com bem-estar, não tem como, né? Ele vai estar se sentindo preocupado, sem tenso, se sentindo muitas vezes ansioso. Então, à medida que ele vai, né, conseguindo administrar essa situação, aí esse bem-estar retorna. Essa mãe melhora, ou desculpa, essa esposa melhora, esse problema com o colega é resolvido e ele vai reequilibrando, se reequilibrando, voltando ao estado de bem-estar. Mas vamos imaginar que ele conseguiu resolver essas coisas e os sintomas permaneceram. Quando ele estava tendo insônia, continua irritado, se sentindo ansioso, começa a se isolar, né? Porque está sem paciência para lidar com as pessoas. Isso é um dos sintomas da depressão, não quer dizer que isso necessariamente signifique depressão, eu só estou falando de alguns sintomas que são esses que vão aparecendo e que vão se prolongando no tempo. Então, quando para a gente perceber se a gente não está bem, duas coisas são importantes, gente. É se esse sintoma, se esse mal-estar e essas coisas que você está sentindo, que estão lhe causando mal, estão perdurando, né? A durabilidade, e também se essas coisas estão mais intensas. Porque a ansiedade todo mundo sente, todo mundo já sabe que a ansiedade é benéfica, né? Ela faz parte do planejamento, da preocupação diante de algumas, para a gente estar mais alerta diante de algumas situações. Vou fazer uma prova, eu estou ali um pouco ansioso, é bom, isso vai fazer com que eu fique mais vigilante, mais atento. Agora, se toda vez que eu faço uma prova e eu começo a me sentir mal, dá um branco, né, tenho ânsia de vômito, não constrimo, não consigo, tenho uma crise de ansiedade, aí já não é uma coisa esperada. Tá? É para mostrar que é justamente coisas que podem acontecer, mas o que vai diferenciar, né, esses sintomas que se tornam mais intensos e persistentes, é que aí é um sinal de que a gente já não está bem. E é muito importante que a gente perceba isso no início, sabe? Que a gente fique mais atento, sabe? Para que a gente diga assim, olha, eu já estou percebendo que, por exemplo, essa situação que eu dei, né? Então, eu estou percebendo que toda vez que eu vou fazer uma prova na faculdade eu fico assim, eu já não estou conseguindo, então eu tenho que buscar uma ajuda profissional. Às vezes você conversa com um amigo e tudo, mas é diferente, né, de você buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, uma psicóloga para te ajudar para compreender o que está acontecendo, para você poder criar estratégias para lidar com a situação e responder de uma forma melhor, mais equilibrada ao que você está vivendo, né? Então, nesse sentido, que a gente, quando eu falo de se responsabilizar, é justamente buscar esse autocuidado. Para a gente se responsabilizar também no. Gente, eu digo assim, saúde mental é uma responsabilidade sua, é um compromisso seu de todo dia. Todo dia a gente tem que estar preocupado no sentido de estar ali atento à nossa saúde mental, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Quantas vezes a gente mantém relações, pode ser de amizade ou
amorosa, que não estão nos fazendo bem durante tantos anos. E a gente não para olhar aquilo, quanto aquilo está nos adoecendo, nos trazendo sofrimento. Então, às vezes, até poder parar e buscar uma ajuda e enxergar isso e manter até uma certa distância para se perceber nessa situação, como que às vezes a pessoa está tão ali mergulhado naquele problema que ela não consegue nem ter uma visão do que está acontecendo com ela. Ela sente tristeza, mas ela não consegue sair daquela situação. E ela vai sair no momento que ela começa a organizar essas coisas na mente dela, que ela começa a ter uma compreensão maior, um autoconhecimento, definir o que ela quer, o que ela não quer, descobrir o seu próprio valor. Porque às vezes a gente fica nessas relações que hoje se chama tóxicas, eu não gosto muito desse nome, mas essas relações difíceis, né, abusivas ou adversas, ou até situações mesmo de muito conflito. E às vezes a gente precisa realmente romper até com algumas relações para a gente ter saúde mental, sabe? Então, saúde mental é esse cuidado. Então, antes disso acontecer, deixa eu tomar o cuidado, né? Deixa eu tomar. Então, se eu sou uma mulher e começo a me relacionar com alguém e percebo que essa pessoa já tem alguns comportamentos agressivos, por exemplo, por que não? Eu, nesse início dessa relação, já percebendo que isso é uma coisa que é um traço dessa pessoa e que isso está me fazendo mal, eu perceber que não existe só essa pessoa no mundo, né? Que eu preciso procurar outras formas e outras pessoas para me relacionar. Eu preciso olhar para mim e ver que eu não mereço isso e que eu não quero isso para minha vida. Né? E essas decisões são decisões que às vezes não são. Às vezes a pessoa fica muito tempo sozinha, encontra alguém que é muito do que dá certo, né? E ela vai desculpando, desculpando, e essas relações amorosas é onde acontece abuso, mas também às vezes, como eu falei, relações de amizade, relações entre familiares, também isso pode acontecer, né? Gente, se vocês até quiserem perguntar alguma coisa, eu não me incomodo, tá? Eu gosto até de uma palestra, como eu falei, interativa aí. Mas eu queria, para falar então do autocuidado emocional, eu queria falar então do que são emoções, né? As emoções, gente, elas são informações. E as emoções a gente sente primeiro no corpo, são reações fisiológicas do nosso organismo. Então, se eu tenho medo, todo aquele batimentos cardíacos aumentam, eu fico com falta de ar, muitas vezes, ou minha respiração começa a ficar mais acelerada, mais curta, né? E por isso fica mais também difícil de conseguir, às vezes, respirar. Eu fico me sentindo meu corpo às vezes tremer. Então, tudo isso são sinais que eu tô tendo de que aquela situação está me gerando medo, né? Está me gerando uma ansiedade. E aí, esses estímulos, eles são informações para a gente. Então, a gente às vezes acostumou muito a achar que a emoção era um empecilho, né? Era alguma coisa que eu deveria. A gente não usa na psicologia científica, na psicologia séria, a gente a palavra controlar emoções, tá? Ninguém controla a emoção. Emoção é algo que vem e você vai sentir, né? Elas geralmente as emoções são reações breves, elas duram de 3 a 10 minutos, 15 no máximo. Depois, o que você vai sentir são suas reações daquela emoção, né? É a continuidade, que aí ela vai se transformando em sentimentos, né? E muitas vezes isso não é muito simples também, porque eu posso, por exemplo, achar que uma situação que estou frustrada porque eu não consegui passar nessa prova, né? Mas aí também, a partir da frustração, eu vou sentindo tristeza, culpa, porque eu não estudei como deveria. Aí eu vou sentindo tristeza, vou sentindo menos valia, porque eu sou menos inteligente, entenderam? Então, as coisas vão se juntando e a gente vai, então, tendo um conjunto de emoções que a gente precisa estar atento e identificando para cuidar. Diga, Elisa, pode perguntar. Eu não sei se é oportuno eu estar perguntando agora isso, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui, né, nessa live são todas Sim. pessoas que são imigradas aqui na Itália. Sim. Tá? Isso. Então, a minha pergunta é essa. Todas nós sofremos um trauma, né?
nesse processo de inserimento, inclusão, integração, dessa questão desse esradicamento das nossas raízes, para a gente poder fincar e procurar um espaço aqui. Quanto isso mexe com o emocional da gente e que a gente sufoca. Isso depois, eu acredito que vem à tona a um certo momento, né? O que a doutora sugere para a gente? Como lidar com isso? Porque essa é uma questão de emoções e sentimentos, que é exatamente aquilo que a doutora está falando agora. Porque às vezes é um sentimento de raiva, de frustração, de impotência, por ter deixado, por estar à procura, por tantas coisas, né? Esse processo de integração, de inclusão, ele é muito doloroso. Sim. Eu imagino que sim, Elisa. Eu já só viajei para fora, para outros países, inclusive para a Itália e para outros países, mas eu nunca vivi, né, em outros países em outro país ou outros, para ter essa experiência. Mas eu lhe digo o seguinte: você falou aí na palavra trauma, né? Uhum, Trauma é uma experiência onde a gente, que foi difícil, adversa, né? E que de uma certa forma a gente não conseguiu elaborar. uhum. E você até falou, a gente sufoca, né? Sufoca, Então, isso exato. sufocar é reprimir, né? Deixar aquilo ali guardado para lutar, para ter forças para lutar, né? E conquistar os objetivos que a gente tem, se adaptar. Então, eu achei muito interessante você falar isso, Elisa, porque justamente, veja bem, o que eu acho que a gente pode fazer nessa situação é justamente buscar não sufocar, né? Buscar ter esse diálogo que a gente precisa ter consigo mesmo, porque quanto mais você coloca algo, né? Você reprime, mais isso tem força para retornar através de sintomas. Né? Então, eu acho que é importante a gente compreender que a repressão ela não é um mecanismo de defesa que traz muitas perdas secundárias, sabe? Então, esse sufocamento sufoca a pessoa, né? E outras coisas aí que estão em você. Integrar uma nova cultura, né? Porque eu acho que aí também, eu acho que tem alguma coisa aí de uma quebra de identidade, sabe? Porque você tem uma identidade brasileira com todos os seus Exato. costumes, comportamentos, valores, né? E quando algo aí mexe, né, imobiliza e de uma certa forma você às vezes tem que abdicar da sua identidade cultural, né, nacional em prol de outra, é muito difícil. Eu acho que acredito que aí é tentar fazer uma assimilação em vez de uma adaptação, sabe? Que se essa adaptação for uma adaptação custosa, como você falou, que vai fazer esse sofrimento, veja, alguns sofrimentos fazem parte da vida, a gente não vai negar, né? Isso, Elisa, você sabe, eu sei. Mas tem determinados sofrimentos que, como eu falei, são prolongados, né? E não depende, às vezes, também só da gente. Um país novo é um país onde você é um desbravador, sabe? Onde você tem que desbravar tudo. O seu país você já conhece, você sabe como as coisas funcionam. Aí vocês têm que ser desbravadores e desbravadoras, né? Então, isso exige muita força psíquica, resiliência. Trabalhar essa resiliência, essa força psíquica, eu acho fundamental. Uma coisa também é isso que vocês estão fazendo aí, rede de apoio. Hoje os estudos mostram que rede de apoio é fundamental. Eu parabenizo muito vocês por essa ONG, sabe? De estar fazendo isso, porque essa rede de apoio que vocês estão construindo aí para as pessoas que estão chegando e até quem já está e poder fazer essas trocas e poder ter essa relação que vocês não têm com os estrangeiros, porque o brasileiro se relaciona de outra forma, né? Ela é muito construtiva, ela é muito eficaz e ela ajuda muito na nossa saúde mental. Então, o que eu falo é buscar entender que não é para reprimir, que eu não estou dizendo que a gente às vezes faz isso com total consciência, mas à medida que eu começo a sofrer muito, eu tenho que ter esse diálogo interno, né? Conversar com as minhas emoções, buscar rede de apoio, como vocês estão fazendo aí, né? E entender também como que eu vou, a partir da minha própria identidade, porque às vezes também tem questões de valores, né? Os valores são diferentes, às vezes costumes. Então, não abdicar dos meus valores, dos meus costumes, mas integrar, sabe? Eu acho que é um processo de integração.
né? E às vezes a pessoa faz uma cisão. Ela é uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, tentar integrar essas culturas, sabe? Eu, por exemplo, quando fui na Itália, eu achei muita coisa bacana. Claro que eu não vivi aí, né? Mas eu vi umas coisas assim que brasileiro também tem. Então, no que eu estou me identificando aqui que é legal? No que também eu estou aprendendo aqui que a minha cultura não é legal e que eu possa gostar de aprender, sabe? E gostar de começar a vivenciar isso de uma forma que isso me ajude a esse crescimento, esse desenvolvimento. O que eu diria, essas duas coisas são fundamentais. E aí, realmente enfrentando, né, e vendo se o que vale a pena, tem pessoas que vão e voltam, tem pessoas que vão e ficam, né, Exato. e tem pessoas, eu já vi assim, por exemplo, se você for em São Paulo, tem pessoas que vieram do Japão, né, lá, um bairro só de japonês, que veio jovem até hoje só fala japonês. Então, Uhum. essa pessoa não se integrou também à cultura, sabe? Se você está vivendo naquele lugar, é importante você se integrar também àquela cultura. Exato. Fazer parte, se incluir, né? Se também se incluir. Às vezes também a gente pode colocar barreiras para essa própria inclusão. Não estou dizendo que não possa vir do outro, pode, mas também às vezes a gente está se colocando barreiras. Agora, acredito que não é fácil, né? Já é difícil no próprio país, no outro eu acredito que é mais ainda. Uhum. Mas usar da resiliência, usar da inteligência emocional que a gente vai falar aqui e criar redes de apoio, sabe? Para que você sustente, né? Porque também tem um desejo, é isso que eu queria falar. Se vocês estão aí é porque tem um desejo, né? Um Exato. desejo de estar aí. Tem Exato. ganhos também, não só tem perdas. É um processo também, Alice, agora eu lembrei do ganhos e perdas de luto, né? A gente passa por um certo luto. Exato. E o luto é elaboração. É elaboração, é o que eu perdi e o que eu vou ganhar. Não pode ser só perda, né? É claro. Eu Muito obrigado. consegui responder, Elisa. Conseguiu. Muito obrigada por ter intervindo. Obrigada. Então, essas emoções, elas são importantes a gente tomar contato com as nossas emoções, como eu acabei de falar com a Elisa, para a gente identificar o que a gente está sentindo. Porque assim, como é que eu vou agir sem saber como eu estou me sentindo? Eu vou só pelo racional, né? Deve, o racional é deve. A gente confunde muito, gente, autoconhecimento com avaliação, né? Então a gente pensa que se autoconhecer, é se avaliar e acabar se julgando. E autoconhecimento não é para isso, é para a gente se aceitar, se acolher, sabe? Ter autoempatia. Porque a gente tem direito de sentir as coisas. E a gente tem, inclusive, direito de ser frágil e vulnerável. Tem situações que põem à prova a nossa força e a nossa, né? E traz essa vulnerabilidade, como você falou aí. Você fica um tanto quanto vulnerável, assim. Tanto que eu acredito que leva anos aí, ou um tempo, para vocês irem se adaptando mesmo, sabe? Alguns mais, outros menos, porque existem as diferenças aí, mas eu acho que é uma coisa também que vocês não precisam se exigir também, chegar logo e tá, sabe? Tudo bem, negar essas coisas, né? Porque a negação também traz essa repressão e traz essa questão de a gente não se trabalhar. Eu não vou entrar aí em questões também de políticas públicas, né, que os países também devem ter, porque para, né, esse imigrante ele ser incluído, isso também ajuda, isso também é importante, né? E que bom que as pessoas já, através do movimento como o de vocês, conseguem se organizar, né? Formar aí essa instituição, essa ONG, para poder fazer um papel que muitas vezes os governos não estão fazendo, infelizmente. Então, a gente tem 6 emoções básicas, né? Que eu queria falar um pouquinho dela, porque essas emoções, não existe, na verdade, gente, emoções positivas e negativas. Eu acho esse conceito totalmente errado, pelos meus estudos esses anos todos. Porque, assim, quando você coloca negativo, parece que aquela emoção, ela não precisa, não pode existir, né? A emoção negativa, ela é negativa. E se você pensar, a raiva, por exemplo, ela aparece... Por quê? Porque você sentiu que foi prejudicado. A raiva surge quando você sente, né? É um sentimento de injustiça, de ter tido um prejuízo, de que alguém ou alguma coisa aconteceu que para você foi algo que gerou uma agressão, sabe? Então a raiva ela tem esse sentido positivo de você buscar a justiça, né? Pelo que aconteceu. A questão então não é ter raiva. A raiva traz esse sentimento também de você lutar,
certo? Mas a questão é a gente não agir com violência pela raiva, é a gente compreender porque a gente está com raiva e a gente, a partir da raiva, entender o que que aconteceu, né? Se foi injustiça ou não. E a gente, a partir. E a gente sente isso, gente. Vamos dizer, sente raiva do marido, da esposa, do irmão. A raiva faz parte da nossa vida. E que bom que ela existe, porque ela está sinalizando, ela está nos informando que alguma coisa ali não está bem, concordam? Ela é uma informação importante. Então, sentir raiva, ela é um sentimento necessário para que a gente tenha essa informação, mas agir sob a raiva, né? Agir com raiva e agir com raiva no sentido de ser agressivo, verbalmente, fisicamente, aí não. Aí já parte para a violência. Mas se todas essas emoções aqui, gente, foram importantes para que a gente sobrevivesse como espécie. Se a gente não tivesse elas, a gente não estaria aqui. Né? Então, existe uma inteligência nas emoções. Né? O medo, a gente já sabe que o medo é importantíssimo. O medo nos sinaliza de um perigo, né? De algo que está ali, que a gente tem que ter cautela também, porque aí tem as gradações, né? O perigo maior, um perigo que é mais para eu ter cautela, um perigo que é para eu fugir, né? O medo é necessário também para que a gente sobreviva. E para também dizer, né, sinalizar para a gente os nossos limites. Às vezes, eu tenho que ser corajosa, tem, mas tem coisas que você também tem que saber os seus limites, né? O medo também pode sinalizar isso. Então, o medo, ele é necessário para a nossa sobrevivência, para a gente responder essas situações de perigo, essas situações aí onde a gente se sente ameaçado de alguma forma, né? Ameaças menores, ameaças maiores, mas a questão é quando o medo se torna uma resposta constante. Porque o medo, ele é ativado pelo sistema nervoso central, que a gente tem o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele que a gente reage, né? Então, quando você sente medo, o simpático é ativado e aí joga adrenalina no seu corpo, né? E aí você vai justamente agir de uma forma ou fugir ou reagir, né? Mas aí vem o sistema parasimpático que joga a noradrenalina que vai lhe acalmar, que vai, né, reduzir essa tensão e vai trazer a calma. Quando a pessoa está por exemplo, com ansiedade, síndrome do pânico, né? Tem muito a ver com medo. Essa pessoa está reagindo o tempo todo nesse sistema do simpático. O parasimpático não está conseguindo mais controlar, equilibrar, né? E trazer de novo a calma. Então, qualquer coisa, a pessoa reage com muito medo, né? Imagine uma síndrome de pânico. As pessoas têm uma sensação de morte, né? Então, são sintomas muito fortes. Isso faz com que esse sistema, né, de acalmar, de apaziguar a gente, no nosso organismo e a nossa mente, o corpo e a mente, ele não está funcionando. A tristeza, ela é fundamental também. A tristeza, gente, ela existe para a gente, diante de um problema, diante de uma dor, de um sofrimento, a gente se recolher, a gente ficar mais voltado para si, a gente se concentrar mais naquilo, pensar e elaborar, né? E aí buscar uma solução. Às vezes tem coisas que têm soluções, o que não tem, a gente elaborar isso da melhor forma possível. Por exemplo, como é que a gente poderia uma pessoa que a gente ama muito morreu ou foi para muito distante, como é que eu não vou sentir tristeza? Isso é do humano, né? Eu vou ficar triste. Agora, como é que eu vou elaborar essa tristeza? Então, a tristeza, ela não é uma coisa ruim, porque na nossa sociedade parece que tristeza virou uma coisa ruim. Ninguém pode ficar triste. É uma sociedade da positividade, né? Todo mundo tem que estar feliz, pensamento positivo. E a tristeza vem quebrar isso, né? Dessa sociedade aí que funciona dessa forma, essa cultura. Mas a tristeza, ela tem esse papel. Também. Mas se essa tristeza, tem uma pessoa aí que está com alguma coisa ligada. Tem uma pessoa que está com o áudio ligado, acho que. Aí, obrigada. E aí, o que acontece? A tristeza, ela faz com que a gente possa ter esse tempo para elaborar um luto, uma perda, uma situação de sofrimento, né? Algo comigo mesma.
Então, a tristeza ela é fundamental para isso. Agora, se ela se prolonga, se ela se intensifica, aí a gente precisa tomar cuidado. É um dos sintomas da depressão, mas nem toda depressão tem tristeza, viu, gente? Nem toda depressão tem tristeza. Depressão, o sintoma fundamental da depressão é a perda da energia, perda da energia. E a anedonia, que é você não sentir mais prazer naquilo que você sentia, né? E aí muitas vezes, você para levantar da cama de manhã é muito difícil, né? Para você fazer suas coisas. Não é porque a pessoa é preguiçosa, a gente não é, a pessoa não quer, todas essas coisas, né? Esses julgamentos que as pessoas faziam ainda fazem, mas é porque está faltando realmente energia. A pessoa não consegue, não é que ela não queira. E isso causa para ela muita tensão, também muita angústia. O nojo, gente, também foi muito importante, né? Imagine se a gente fosse lá atrás, né? Aprender a distinguir uma carne que estava estragada aí de um animal que esse homem pré-histórico aí comia. Então, o nojo foi não comer coisas estragadas. Depois ele foi ficando, né? Saber se preservar fisicamente disso, mas depois ele foi socialmente passando também para se distanciar, né? Sentir um certo distanciamento de algumas pessoas que a pessoa. É que essa palavra nojo é uma palavra meio pesada, né? Mas ela pode sinalizar também socialmente preconceitos, né? Que a gente tem com as pessoas. Então, isso é muito estar atento a essas emoções para a gente se trabalhar, né? Para a gente saber que a gente está vivendo num mundo diverso, né? De que as pessoas é, têm várias tribos, e é muito importante que a gente consiga conviver com toda essa diversidade. É enriquecedor, mas para muitas pessoas é difícil, né? Então elas têm que mudar valores, têm que rever suas atitudes, mas o nojo também ele é um bom sinalizador para a gente disso. A alegria, gente, é um sentimento maravilhoso, né? A alegria é um sentimento que faz a gente a se abrir para a vida, né? Se abrir para quando a gente está alegre, a gente está aberto para as coisas, né? A gente está ali e a alegria é um sentimento muito importante também para que a gente tenha bem-estar, para que a gente tome boas decisões. Agora, você veja, na mania, né, no estado maníaco, do bipolaridade, tem a depressão e a mania. Uma pessoa que está em mania tá alegre demais, né? Aquela pessoa esfuziante, já não é normal. Vocês veem que aqui não é que as emoções elas são positivas ou negativas, a questão é a intensidade como ela está sendo canalizada e utilizada na nossa vida. E a surpresa também, né, faz parte, né, uma das emoções que a gente precisa ter para lidar com o inesperado e se adaptar. E a gente teve isso ao longo da nossa espécie, né, foi surgindo situações novas, e a surpresa tem essa capacidade da gente, né, poder surpreender e se adaptar. Vou passar adiante. Se alguém também for sentindo necessidade de perguntar. Quando a gente fala de autocuidado, tem várias dimensões, gente. A dimensão psicológica, a dimensão física, social, né? Essa rede de apoio, esses vínculos que a gente precisa construir com as pessoas, com os grupos, consigo mesmo, né? Eu digo que é um vínculo também às vezes a gente está desvinculado de si mesmo, profissional e espiritual, aqui no sentido da busca de sentido, não necessariamente uma religião, pode ser por uma religião, mas esse autocuidado da espiritualidade, né? De não ficar só nessa vida material, mas buscar também essas coisas mais transcendentes. E aí, o autocuidado emocional, desses autocuidados aqui, gente, eu acho que o psicológico, ele é a base de tudo, tá? Quando você se cuida psicologicamente, mentalmente, você fica mais energizado e preparado para as outras coisas. Porque, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa se matricula numa academia para ter saúde, né? Para ter saúde física, para ter. Mas essa pessoa está depressiva, ela não consegue ir, né? Não consegue, sabe? O médico falou para ir, as pessoas da casa, e essa pessoa tenta, mas não consegue. Então, ela não está cuidando do corpo físico porque a mente, o psíquico não está bem. Então, quando o nosso psíquico não está bem, nada na nossa vida vai bem. Então, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso psiquismo, das nossas emoções, desses estados emocionais,
do que a gente pensa e sente é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que isso também de falar assim, pensamento positivo e negativo, né? Pense positivo, isso não funciona. Se funcionasse, tava todo mundo bem, porque tá cheio de livros de autoajuda aí ensinando como pensar positivo, né? Na verdade, aquilo não dura. Então, você não pode mudar seus pensamentos. A questão é aprender a lidar com esses pensamentos e aprender também a compreender as emoções que estão envolvidas com esses pensamentos, né? Então, uma pessoa também otimista demais seria uma pessoa fora da realidade, concorda? Sem razões. Eu vou abrir para você perguntar, Dani. Mas o pessimismo, né, e também enxergar tudo com negativo. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade, ela começa a ter preocupações que não iriam existir, né, de coisas que não vão existir. O catastrofismo, né, tudo fica pode dar errado. Então, isso aí tem a ver com um sintoma desse transtorno. Mas que uma pessoa que fica muito assim pode desenvolver sim um transtorno se gerar uma ansiedade. Então, é cuidar de como ela pensa, mas não é mudando o pensamento, é compreendendo como ela funciona. Dani, você quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Você tocou no tema da positividade, que a gente chama às vezes de positividade tóxica, né? Com aquela pessoa que ela vai a mil, sempre positiva, não tem tempo ruim. O pessoal as pessoas costumam dizer que é uma positividade tóxica, né? Porque faz mal no final das contas. Então, nesse caso, pelo que eu entendi, é melhor a gente saber acolher os nossos sentimentos, não é isso? Isso mesmo, Dani. Acolher os sentimentos, não ficar lutando contra esses pensamentos, mas olhar de fora, sabe? Você manter uma distância dos seus pensamentos e poder olhar esses pensamentos e questionar eles, mas não negá-los ou tentar reprimir. Porque é impossível, ele está ali presente, né? E questionar. Isso tem fundamento. Olha, eu posso dar um exemplo para vocês de mim. Veja bem, eu nunca deixei virar uma fobia, mas quando no início eu comecei a viajar de avião, eu adorava. Já a partir de um certo momento eu comecei a ter medo, né, de viagem de avião. E aí eu ia muito tensa, né? Muito tensa, assim. Eu não demonstrava para os outros, né? Mas eu dentro de mim sentia muita tensão. E aí eu resolvi isso, não quero viajar assim. Não quero fazer uma viagem de avião com essa tensão, porque você já chega meio esgotada, né? Ainda mais se for uma viagem de lazer, uma viagem de férias, enfim, tem viagens que demoram mais, viagens internacionais demoram mais do que as viagens. O Brasil é grande, né? Também, o Brasil tem umas viagens aqui também que são um pouco longas. Mas eu quero dizer o seguinte: então eu resolvi lidar com esses pensamentos, do que eu tinha medo, sabe? Porque na verdade o medo é da falta de controle. Você não tem controle nenhum ali. Então, o que que eu tive que abdicar? De ter esse controle, né? De que não está no meu controle ali se vai ter um acidente ou não. Também fui para as informações. Se morre muito mais de acidente de carro do que de avião, né? Estatisticamente falando. Claro que você está ali, mas a pessoa pode ter em casa e cai um avião em cima da sua casa, né? Então a gente vai percebendo que muitos medos da gente a gente aumenta muito. E outra coisa, eu sou mortal, sabe? No fundo, esses controles todos é um certo medo da morte também, que a gente tem, né? De tentar controlar demais a vida. E aí eu percebi, não, vou abdicar. E aí abdico mesmo, né? Porque eu tô ali, se acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas não fico pensando mais nisso e curto minha viagem. Uma forma também que eu encontrei é de, durante a minha viagem, pensar nas coisas boas que eu vou chegar lá e vai ter, me distrair lendo, sabe? E isso foi passando, né? Tá lá um pouquinho, assim, quando tem uma turbulência maior, eu sinto um pouquinho, sabe? Mas aquilo eu vou me acalmando e pronto, né? Então, eu quero dizer o seguinte, eu não neguei meus pensamentos, deu esse exemplo, né? Não neguei meu medo, não me julguei de ter medo, mas vi que isso não era legal porque eu ficava muito tensa. Eu queria trabalhar, e eu sou psicóloga, eu mesma me trabalhei. Então, eu acho que isso mostra que a gente consegue, e às vezes também fiz análise há muitos anos, mas com essas coisas todas que eu fui fazendo, esse medo deixou de ter sentido para mim, entendem? Então, se deixou de ter sentido, né? A gente ele era mais necessário, entendem? Ele vai ser necessário realmente se eu precisar usar lá em alguma situação emergencial, mas
enquanto tá aqui tudo bem. Porque o medo faz também, quando é assim, vai, né? Aumentando, vai impedindo muita gente de curtir os prazeres da vida, concorda? Desfrutar da vida. E aí a gente precisa também desfrutar. Então, isso que você falou, Dani, a gente começa no autocuidado emocional pelo autoconhecimento emocional. Uma coisa que eu digo assim para os meus pacientes quando trabalho as emoções, é como que você funciona, né? Como é que você funciona emocionalmente? A gente precisa, e aí a gente precisa conhecer até a nossa história lá da infância, muitas vezes que já veio maneiras de você funcionar, né? Coisas que aconteceram, como a Elisa falou, alguns traumas também, né, Elisa, que a gente passa. Porque trauma não é só aquela, às vezes são coisas que a gente não elaborou. Então, esse autoconhecimento ele é fundamental. O autoconhecimento, gente, não é esse fetiche que agora tudo é autoconhecimento, não, tá? Autoconhecimento envolve, inclusive, se desconhecer, porque tem coisas que a gente nem sabe de si e vai descobrir. E autoconhecimento também envolve que às vezes tem um sofrimento também, né? Mas é importante porque o autoconhecimento, ele gera o quê? A capacidade que você tem de justamente fazer escolhas, né? No momento que eu fui me conhecendo mais sobre o meu medo e admitindo, aceitando, eu fui fazer a minha escolha. Quero isso, vou me trabalhar nisso aqui. Então, o autoconhecimento emocional, e qual é o meu estilo de, né? Tem pessoas que são, por exemplo, mais emotivas. Não precisa, já tive pacientes emotivos, não precisa negar você ser emotiva, é uma característica sua. Você só tem que aprender a lidar com essas emoções. Não precisa ser usar essa emotividade, canalizar de uma forma que seja benéfica para você, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que qualquer coisa que alguém falasse, ela ficava com o olho cheio d'água, chorava. Um exemplo, uma das pessoas, assim, lembrando, e isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque até você vai para o mundo profissional, isso muitas vezes, né? Não dá para você também ficar chorando toda hora ou ser muito sensível às coisas, até porque aquilo lhe fere muito. Então, a pessoa vai trabalhando e entendendo, e como isso você vê com o tempo que a pessoa vai, né, elaborando e melhorando nisso, amadurecendo. Então, não é negar. Então, esse autoconhecimento emocional é a gente, como Dani falou uma palavra aí, se aceitar, né, Dani? Envolve a autoaceitação. Autoconhecimento também tem muita relação com a autoaceitação, né? Porque se eu estou lutando contra mim, o que que é também assim a neurose? É você estar em tempo todo em conflito com você. E eu digo, né? Quando você está todo o tempo todo com conflito com você mesmo, é muito difícil. Então, a gente precisa entender o nosso conflito e parar da gente também se culpar. A gente se culpa muito. A culpa ela pode ter um valor inicial de mostrar alguma coisa para a gente, mas não para a gente estar ali naquela amargura da culpa, sabe? E nos imobilizando. A culpa imobiliza a gente, sem a gente nem perceber. E a partir desse autoconhecimento, a gente aprender a gerenciar nossas emoções, porque isso não foi ensinado lá na nossa infância, não foi ensinado, né? Nossos pais não ensinaram isso. Muitos pais também nem sabem gerenciar suas próprias emoções, já nos exemplos já mostram para o filho, né? Que esse não gerenciamento, essa não a gente chama na psicologia regulação das emoções, né? Chamando aqui gerenciamento, mas é alguma coisa que a gente, por exemplo, a gente não aprendeu, a gente não tem letramento emocional, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, eu tô frustrada, mas é raiva, no fundo você vai ver raiva. Uma vez na sala de aula, eu fazia quando eu ensinei 10 anos em faculdade, matérias de psicologia, e uma vez a gente estava trabalhando a emoção, eu pedi para cada um falar, né, o que estava sentindo. Aí vinha assim, tô estressada, tô cansada, sabe? Ah, aí não vinha emoção, né? Era um grupo que já vinha um tempo junto, um pessoal bem legal. Eu falei assim, mas o que é esse estresse? O que é que está por trás desse estresse? Você consegue identificar? Quem quer aí identificar, participar aqui? Ah, eu estou com estressada. Porque hoje aconteceu uma coisa no meu trabalho que o meu chefe ficou me solicitando que eu entregasse, né? Ficou me cobrando entregar uma coisa que ainda tinha prazo. E eu não gosto que alguém fique me cobrando. O prazo ainda existia para eu entregar. Então, como eu sou uma pessoa responsável, eu não gosto que me cobre. E aí, ele me cobrando antes do prazo chegar, já estava me deixando tensa. Aí, sim, mas deixando tensa como? Qual é a emoção que está por trás dessa coisa? Você fica sentindo o que dele? Sentir raiva.
Tá vendo onde estava a emoção? Então não era estresse, gente. A gente bota estresse para tudo. Estou estressado, virou um jargão emocional, concordam? Não é. Ela, então você ficou com raiva, né? Ela se sentiu injustiçada porque, como ela é uma pessoa já responsável, eu não precisava ficar cobrando a ela toda hora, que isso gerava uma tensão nela desnecessária. Isso gerou uma raiva. Vocês veem como a gente encobre nossas emoções, a gente não tem essa intimidade com as nossas emoções, que é tão importante. Então, a partir da raiva aí, você vai agir como com ele? O que que você pode fazer? Aí a gente foi trabalhando até o ponto que ela chegou assim: eu vou conversar com ele. Vou conversar numa boa, vou dizer que eu sou assim, como ele me vê, se para ele. E que eu prefiro que ele não cobre assim, né? Porque eu já entrego, que isso me deixa mais tensa. É um direito dela fazer isso, concordo? E a partir daí, aquela situação deixa de angustiar, porque toda vez que ele fizer isso, ela vai sentir. Então, não é chegar lá e brigar com o chefe, né? Ser agressiva, não, é conversar. Porque você primeiro conversou com você, entende? Quando a gente primeiro conversa com a gente sobre as nossas emoções, a gente consegue conversar com o outro. E aqui eu trago, a gente já está mais finalizando, tá, gente? Mas vou abrir para perguntas se vocês quiserem fazer mais, tá? A inteligência emocional, eu coloquei aqui quatro etapas, né? Que é essa primeiro de perceber e nomear as emoções. Veja os sinais que seu corpo está lhe dando, né? Os corpos dão sinais para a gente. Entender seu corpo, entender suas reações. Tente nomear, né? E às vezes na primeira não é mais a emoção realmente, né, mais básica ali, ou mais a originária. Mas a partir daí você vai se perguntando, faça perguntas, sabe, até você chegar lá, né? Então eu fiquei com raiva porque isso para mim ela se sentiu injustiçada, não precisa ele fazer isso com ela, entende? Olha a raiva aí como foi valoroso para ela, porque fez ela compreender que ela sente isso e conversar e resolver. Então, a gente perceber que a gente sempre está com a emoção, né? Não negá-la. Depois, né? Perceber e nomear, procurar nomear o máximo que a gente puder e vai ali, né? Eu digo assim, escavando, né? Até você chegar onde você pode. Acolher e aceitar o que a gente está sentindo. Não julgar. Aqui é não julgue suas emoções. Você tem direito, às vezes, de sentir raiva até de um filho. Por que não, gente? Parece que mãe não pode sentir raiva, né? A gente não pode, né? Psicólogo, por exemplo, pode ter medo, né? Somos humanos, sabe? A gente é ser humano, e que bom que a gente é ser humano. A gente tem esses sentimentos todos. Então, acolher né, receber isso e aceitar, sem julgamento, né? Deixando isso aqui para eu poder entender o que está acontecendo comigo, e aí, a partir desse entendimento, começar a me perguntar, né, o que que aconteceu, o que que eu tô assim, poxa, eu tô irritada hoje, o que foi que aconteceu? Às vezes foi uma coisa que aconteceu ontem, ou coisas que eu tô acumulando, sabe? Às vezes o estresse, gente, são pequenas coisas que a gente acumula e a gente vai deixando de lado, né? E aquilo vai, o acúmulo, o estresse tem muito a ver com o acúmulo, né, dessas tensões. Às vezes foi realmente alguma coisa que eu me chateei, eu deixei passar, sabe? Então, qual é a causa, né? Às vezes é uma coisa do passado também. Por exemplo, alguém que tem que está o tempo todo se conflituando com o gestor, né? O gestor dele. E aí, em algum momento, vai perceber que esse conflito com esse gestor tinha muito a ver na relação dele com o pai, né? Porque esse gestor tinha um estilo muito parecido com o pai dele. E a gente repete essas relações, né, gente? A gente repete, né? E aí, no momento que a pessoa identifica isso, não basta identificar, mas a identificação disso já é um grande passo. E aí, entender como vai lidar com isso, né? Fazer essa. Porque na psicoterapia, não é que a gente fique no passado, sabe? A gente fala do passado que não passou, concorda? Do passado que está agindo aqui na minha vida, né? O passado que passou foi aprendizado, ele flui na nossa vida. O passado que não flui é esse que não passou ainda, que eu estou repetindo, sabe? Nas minhas relações, estou repetindo nas minhas reações, né? Às vezes você aprendeu na sua história familiar que a raiva era para ser agressivo com as pessoas quando sentia raiva. E aí você vai viver e vai ver que as pessoas começam a não lhe aceitar, porque na sua família tinha esse padrão, mas no seu trabalho, com as amizades, não era assim. E você vai ter que começar o quê?
trabalhar, né, essa agressividade, essa forma agressiva de lidar com a sua raiva. Tá claro isso? Porque às vezes a gente também traz esses padrões emocionais da família, né? Que a família nos influencia muito emocionalmente. Então, eu sou assim ou eu aprendi a ser assim? Acho essa pergunta tão importante, né? Sou assim ou aprendi a ser assim? Então, ou então eu não quero ser assim. Se eu fui até agora por aprendiz, por osmose, né, desse padrão, eu não quero mais. Então, agora, a partir de agora, eu vou buscar entender a minha raiva e poder lidar com ela de uma forma, né, negociar e gerenciá-la de uma forma construtiva na minha vida. Não é negar. A gente tem direito a ter raiva. Então, o gerenciamento das emoções é isso, né? Você começar a gerenciar, regular, né? Então, não vou. Isso tem a ver com, olha, momento de responder. Né? Todo mundo sabe que com uma forte emoção a gente não deve reagir naquela hora. Mas qual é o momento de eu falar com a pessoa? Também, às vezes, deixar passar muito tempo não adianta mais, concorda? Mas, às vezes, não é hoje, agora, na discussão. Está um conflito muito grande a discussão, é melhor eu parar, ou eu, sabe, conversar depois, né? Ou agora dá para a gente conversar, vamos conversar. Então, é ver esse tempo, né? É você gerenciar o tempo. Como você vai dar essa resposta emocional? Qual é a forma melhor? Então, colocar aí o pensamento, o racional para agir. Interessante, outro dia a gente conversando e fala, mas o racional, eu sou muito racional. Ninguém é só racional. Emoção e razão, elas se integram. A razão não está contra a emoção. Porque ela está dizendo que como se a razão fosse como a emoção, entendeu? Então, ela era muito emocional e a pessoa muito racional, o contrário, eu não lembro agora, mas era algo desse tipo. Então, como se essas coisas fossem separadas. Na verdade, aqui a razão é importante, né? Para a gente pensar, concorda? Para a gente tomar consciência a partir do momento de quanto isso está me prejudicando ou quanto isso pode me beneficiar se eu agir dessa forma ou dessa, né? Dar esse tempo para que a gente possa arrumar as coisas, se organizar e se estruturar, né, por dentro. E tomar uma decisão e fazer uma escolha consciente de como você vai responder. Nem sempre a gente até pode decidir não responder, concorda? Não reagir. Deixa para lá, passou, deixa para lá, né? Quantas vezes a gente tem que fazer isso no trânsito, né? Que só dá uma fechada e tudo, você fica chateada porque você quase bate o carro e tudo, mas dá medo também, não dá raiva, dá medo na hora, né? De bater, dá raiva, dá sentimento de ser prejudicado. Mas você deixa passar, sabe? Aquilo, depois, poucos segundos, aquilo vai passando, porque você até já aprendeu a gerenciar suas emoções. Mas é impossível não sentir emoção, entende? Isso é do humano, isso é necessário, inclusive. Como eu já falei. Então, eu tenho consciência, eu tenho clareza, né? Porque se eu ficar a emoção não tem pensamento. Quando a emoção vem assim, ela é reação, né? Ela é uma reação e que eu tenho um tempo aí para poder. E quanto mais eu vou aprendendo a usar minha inteligência emocional, gente, mais esse tempo que eu vou de nomear, de gerenciar e de escolher, ele vai sendo um tempo mais proveitoso, sabe? Eu vou aprendendo mais a reagir assim. Isso é uma habilidade que eu quero dizer, entende? Inteligência é habilidade, né? E é uma habilidade que eu posso desenvolver. E tem muito a ver com a saúde mental, porque onde que a gente se atrapalha mais na vida? Nas emoções, né? Com as nossas emoções. É isso que às vezes é meio nebuloso, que a gente não entende e que a gente vai reagindo, né? Tem um psicanalista que ele diz, eu gosto muito da definição dele, o Winnicott, um psicanalista inglês, ele já não é mais vivo, que ele dizia que saúde mental é ser mais do que reagir. Coisa linda essa definição, né? Porque a gente está muito reativo, é porque a gente está muito defensivo. E quando a gente está usando muito das nossas defesas, a gente não está empregando a nossa energia psíquica, sabe? Em coisas da vida, né? Tanto que quando você termina uma análise, uma psicoterapia, que você começa, realmente aprofundou aquilo e começa até durante o processo e começa a viver as coisas, você vê quanta libido, quanta energia você tem para colocar na vida, conquistar seus projetos, né?
e você começa a conquistar, não é que você não vai sofrer, não é nada disso, vocês estão entendendo isso, né? Faz parte da vida. Mas aquilo tá mais liberado, sabe? A gente, os penduricalhos, né, que estavam pesando vão caindo, sabe? E a gente vai podendo, né, desfrutar mais da vida, né? Essa florescência que eu acho que todo ser humano tem, sabe? E isso é muito bonito. Então, a inteligência, saber, né, cuidar das nossas emoções, se responsabilizar pelo nosso autocuidado e nosso bem-estar, ele é muito importante. E não há bem-estar se a gente não está bem emocionalmente, né? Então, para finalizar, eu queria mostrar aqui, indicar esses livros para vocês, tá? Eu gosto muito, são livros que eu gosto. Agilidade Emocional, livro maravilhoso. Acho que eu já indiquei para Dani, né, Dani? Você já leu? É, muito bom, não é, Dani? Pode dar um testemunho aí. Permissão para Sentir, ótimo livro também. Sentimentos que causam estresse. Esse de Alexandre Coimbra Amaral, um psicólogo brasileiro, é a exaustão no topo da montanha para quem se sente muito exausto, sem energia. E esse de técnicas de mindfulness, de atenção plena, que também acalmam, né? Que também faz a gente respirar melhor. Mindfulness não é, ela tem relação, mas ela não é meditação. Você pode fazer mindfulness até almoçando, sabe? Comendo, ter atenção, né? Uma atenção essa atenção às coisas que a gente está fazendo. E isso tem estudos que mostram como isso ajuda, como isso melhora. Gente, eu posso mandar esses slides para vocês depois, tá? Mando para a Dani, ela passa para vocês também. Eu não me incomodo, sempre faço isso nas minhas palestras. E eu vou responder quem está levantando a mão. Eu quero agradecer a todos antes, né, da gente terminar e eu responder quem quiser perguntar. E deixei aqui meu Instagram. Se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente para mim, passa lá no meu direct, tá? Se quiser seguir também, enfim. Tá bom? Tem alguém aí me levantando a mão? Pode perguntar. Não sei se tem mais gente. Eu acho que eu vou deixar de compartilhar agora, tá? Para poder ver vocês, não é isso? Isso. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa noite, como é seu nome? Meu nome é Lucy. Eu tô Tudo bom? sem o áudio, sem o vídeo, porque é melhor vocês não me verem hoje. A próxima vez que eu estiver mais organizada, a proposta de auto, do que se falava. Não, mas eu queria fazer uma pergunta ligada à pergunta que a Elisa fez antes. Sim. A senhora acha que as emoções mudam de país para país, de cultura para cultura? Em que sentido você está perguntando isso? Por exemplo, Muda. eu digo assim, eu moro na Itália há 30 anos. Então, por Sim, exemplo, nós no Brasil somos muito alegres, não? A gente gosta de dançar, de brincar e tal. O italiano, ele já é muito mais fechado, ele é muito mais sério, muito mais... Então, a maneira como o italiano reage é diferente como o brasileiro reage a determinadas situações. Isso é condicionado pela cultura, é óbvio, não pelo contexto no qual se vive, não? A gente é acostumado a se virar, a resolver, e pode sim. ser uma coisa boa, como também pode ser uma coisa ruim. Aqui na Itália, não, aqui praticamente já é tudo resolvido. Mamãe e papai resolvem tudo, escola, despesas, etc. Eu falo em geral, não só da questão econômica, mas até mesmo o relacionamento com os pais aqui, primeiro mundo, digamos assim, é muito diferente do relacionamento com os pais no Brasil, não? No Brasil tem aquela maneira mais raiz, digamos assim, de educar os filhos, não? Aqui não, tem uma maneira mais existem regras bem precisas, bem regras de etiqueta, essas coisas. Então, a minha pergunta era essa. Eu que vivo aqui há 30 anos, ninguém pode dizer que eu não mudei. Eu me adaptei. Sim. Aí as pessoas, quando eu vou para o Brasil, as pessoas dizem, ah, tu tá muito italiana. Então é isso. Quer dizer, de qualquer Olha, maneira, o contexto em que você vive condiciona as suas emoções. Porque se eu vivo no Brasil e eu reajo de uma determinada maneira
a determinadas situações, essas minhas reações eu não posso mais ter na Itália. Tá entendendo, Sim, doutora? entendi. Corresponde o que eu digo? Sim, porque você fez um comentário, uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, é, claro que sim, nós somos latinos, né? Nós temos uma forma mais aberta. Ah, o Brasil já é diferente de região, né? Se você Exatamente, pega o sul, o sudeste, já são diferentes. exatamente. Eu posso dizer porque eu sou casada com um gaúcho, né? Então, eu sou baiana, ele é do Rio Grande do Mas Sul. é porque exatamente o sul do Brasil tem uma influência europeia muito grande, Quindi. Então, Sim, é normal que o sul seja mais parecido com o europeu, é muito parecido com o europeu. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para. A pessoa diz, ah, não, você vai se acostumar. Eu sinto muito para quem acabou de chegar na Itália, mas não se acostuma. Porque quanto mais o tempo passa, mais você sente falta das suas coisas, da sua maneira de viver, mas você vai se adaptando, você vai se transformando, você sim, se torna outra pessoa. Mas isso não é só aqui. Se eu tivesse no Brasil, com certeza eu também teria me transformado, lógico, não me transformado em outra pessoa. Mas morando aqui na Itália, eu me transformei em outra pessoa totalmente diferente da pessoa que eu poderia ter me transformado se eu ainda estivesse no Brasil. eu tenho uma coisa assim que eu achei interessante assim, você perguntou assim, verdade, todas essas emoções todos nós sentimos, seja brasileiro, seja europeu, seja italiano, né, na Europa, enfim, seja americano. Eu acho que isso aí faz parte do. Agora a questão é a expressão das emoções, como a gente expressa. Né? Então, a forma do brasileiro expressar é uma forma mais aberta. A gente tem muita facilidade. Você encontra uma pessoa numa fila, começa a conversar, né? E às vezes a pessoa está ali. Eu me lembro de uma aluna, foi muito engraçada. Ela chegou na aula, professora, eu estou esgotada. Eu falei, o que foi? Já tá, mal chegou na aula de manhã, já está esgotada. Ah, porque eu vim no ônibus e estava com um livro de psicologia. E a pessoa que sentou do meu lado começou a me contar a vida, os problemas dela todo. E aí a gente deu risada na sala, né? Mas veja bem, uma coisa dessa, uma pessoa estrangeira, ah, não é, isso para eles não é, porque é a forma como eles foram criados, né? E a cultura deles Claro. realmente é outra. Claro que tem um processo aí de aculturação que a gente tem que fazer. Eu acho que não sei se é ser outra, porque também se a gente abdica de quem a gente é, não é bom. Mas, assim, existe uma aculturação que a gente precisa para a gente conviver com aquela sociedade, concorda? Até Sim, mas é porque, veja uma bem, consequência, mesmo que você não queira, é uma consequência que você mude, que você. Talvez dizer que eu sou outra, não, que a pessoa se torna outra é exagerado, mas é uma sim, transformação que realmente, por exemplo, essa história de conversar, não? Quando eu fui para o Brasil agora em dezembro, sim. e eu ia para os lugares com a minha irmã e a pessoa do meu lado começava a blá, 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 blá. Eu não estou mais acostumada com essas coisas. Me dá vontade de dizer, tá bom, tá, a gente se fala outro dia. Porque eu não tenho mais aquela vontade de bater papo, de conversar como o brasileiro tem. Mas isso sim, eu acho que não, quer dizer, não é uma coisa errada e não é uma coisa certa. É uma questão de cultura, claro, né? É uma questão de cultura. Agora, eu acho que assim é difícil, não vou dizer que é fácil, né? Quando a gente tem que. Eu acho que eu volto a dizer, eu acho que a gente é se aculturar, mas não também abdicar de coisas que são importantes para a gente. Por isso que é muito bom Claro. também vocês terem esse grupo de brasileiras, brasileiros aí, porque vocês juntos podem trocar de uma forma mais, né? Culturalmente brasileira esses afetos. A gente é muito afetivo, é muito. Aqui o brasileiro, ele não é muito afetivo, isso aí eu posso dizer a verdade. O brasileiro, até nisso, ele muda muito aqui. Ele não é afetivo Sim, como ele é aí. O brasileiro, quando eu estou no Brasil com um brasileiro, que é brasileiro que mora na Itália, é diferente de quando ele está aqui na Itália. Entendeu? Isso aí também é uma coisa que muda muito. E isso acontece com o brasileiro, é uma coisa que eu acho muito estranha, porque eu vejo outras raças, não, outras pessoas de outras nacionalidades, os venezuelanos, os chineses, os japoneses, eles vivem assim também já alienados, né? Porque eles vivem no mundo deles, só entre eles.
e se procura e se ajudam. O brasileiro aqui é um pouquinho mais, digamos assim, mais complicado, mas tudo Mas bem. olha, veja bem, eu estava no início, acho que você estava também, não sei, mas Eu que bom cheguei um que pouquinho mais vocês. tarde, porque eu tive um imprevisto, até É, peço desculpa. não, então assim, que bom que vocês fizeram essa ONG para justamente se unirem, né? E ajudarem quem está chegando. Talvez vocês não tenham tido, acredito isso no início aí, quando foram, mas estão podendo acolher essas pessoas, sabe? E esse acolhimento e esse apoio, né? Eu acho que ajuda muito também nessa culturação, né? Nessa entrada nessa cultura e também de preservar algumas coisas da sua própria cultura. A gente também não pode perder a nossa, né, nossa expressividade, Lógico, entende? Mas claro, claro. é óbvio também que até quando eu viajo eu tenho que tomar cuidado também. Isso é natural, isso é uma coisa que a gente passa. E a gente ter Claro. ambientes onde a gente possa, né, talvez expressar mais assim essas emoções dessa forma. Outra coisa, a gente também pode, não vamos dizer também que a forma que o brasileiro se expressa é certa ou errada, e a que a deles é errada, a nossa certa, ou vice-versa, né? Porque são questões culturais. Mas a gente também pode aprender algumas coisas que são legais com esse outro, né? Então, às vezes, Claro, claro. a forma de criar um filho, tem coisas nessa cultura aqui que eu acho legal que eu posso levar para a minha vida, mas tem coisas que eu não quero levar para a minha Claro, forma de criar dá meus e filhos, pega, que eu. né? Dá e pega. Exatamente. Eu acho até que vocês têm essa vantagem que a gente aqui não tem, de poder introduzir novas coisas, né? Porque vocês vivem com uma cultura diferente, com costumes e valores Claro. diferentes, que dá para permear isso, né? Eu acho também aí, eu vou te falar, eu acho que é essa questão que eu falei do luto, sabe? Acho que a gente tem que elaborar muito luto quando a gente vai para um outro país. É Uhum. porque se a gente não faz essas elaborações, assim, esse luto está sempre retornando. E aí isso vai também tirando a nossa alegria, né? Tirando o nosso, sabe, prazer até de estar ali, porque vocês são batalhadores, vocês estão, né? Estão aí Claro, por claro. algum sonho, por algum objetivo. É, Quanta gente aqui queria estar aí também, né? Brasileiro hoje todo mundo querendo ir para o exterior, pensando também que é muito fácil, a gente sabe que não é, né? E que bom que vocês possam também transmitir isso até para quem está querendo ir, né? Para ver se vale a pena ou não, entender que a é. realidade nem, não é tudo mar de rosas. Não, mas eu Mas, faria tudo de novo. Eu faria tudo de sim, novo. mas foi muito bom você perguntar, porque assim, não é que a gente não sinta. Eles sentem essas emoções todas, só é a forma. Sabe o que eu percebi na Itália? As fotos são tiradas, todo mundo junto, e as pessoas ficam, não sorriem. Brasileiro sorri para as fotos. Só Verdade, né? Então, assim, tem uma foto que só eu tô rindo, né? As pessoas que estavam ali não estavam, os italianos não estavam. Então, verdade, verdade. né? Uma forma que a gente tem, por exemplo, então eu falei, mas eu vou continuar com meu sorriso na foto, independente da pessoa não sorrir ou não, sabe? Então, são Claro. coisas que a gente vai mantendo. Acho que a Tem Lisa uma- quer perguntar. Respondi para você? Ajudou alguma Eu coisa? vou Você só também. dizer isso que aí eu encerro a minha pergunta. Quando eu cheguei aqui, meu marido dizia sempre que o brasileiro ele ria de qualquer besteira. Na época eu me ofendi, hoje eu acho que é um grande elogio isso, porque rir não é fácil. Obrigada, doutora. Só para completar, eu acho que o brasileiro usa muito humor para resiliência, sabe? A gente tem uma Exato. forma humorada, né, de levar as É a coisas, que aquilo faz autoironia, parte da nossa resiliência. é a autoironia que o Exatamente. italiano não tem. Nós somos muito resilientes, sabe? Eu acho que isso vocês já levam. E aí, Claro, essa claro. resiliência, usar, ela é importante, mas a nossa resiliência muitas vezes é por essa coisa humorada, essa coisa, sabe? Para Sim, lidar, sim. que é também bom, faz parte também da saúde mental, o humor, sabe? Não percam isso, não. Certo, certo. Obrigada. Nada. Diga, Lisa. Bom, eu queria só dizer uma coisinha para Lucy, né? Lucy, Sim. vamos nos lembrar da nossa essência sempre, com todas as dificuldades, né? É, é, eu entendo quando você fala que nós aqui não somos unidas e tal, mas não é sempre assim, né? Eu Não, acho mas que eu não tem que. generalizei, não. Tem muitas pessoas que fazem grupo, assim, que fazem Mas rede. a gente Isso tem é que muito legal. distinguir, agora as coisas estão mudando, mas antes, você está aqui há 30, eu estou aqui há 40, né? Eh, Tinha uma imigração por escolha e uma imigração por necessidade. Então, esses grupos
eram bem definidos, entendeu? E por isso que Uhum. não tinha essa junção. Hoje as coisas estão mais diferentes, justamente é o que disse a doutora, a gente está formando esse grupo justamente para a gente procurar se integrar, trabalhar no coletivo, ajudar umas às outras, mas a gente precisa de participação, participação real mesmo, interesse real em querer formar essa rede de solidariedade. Falei. Agora eu baixo a mão. Tem alguém que está Obrigada, querendo? Elisa. Vai, É Leila, né? Que Leila quer fazer uma pergunta, né, Leila? Obrigada, Elisa. imagina. Leila, a gente não está te ouvindo. Acho que tem que Microfone, ligar Leila. o áudio, acionar o áudio. Desculpa porque eu Oi. tô péssima, eu tô de cama, mas eu fiz Leila. questão de participar igualmente. Sim, infelizmente chega esse período a gente adoece. Então, eu vejo com muita riqueza essa mistura toda que nós somos hoje. Então, desde que eu cheguei na Itália, e é uma coisa que eu tento passar para os meus filhos, essa coisa de lidar, o que o brasileiro tem de muito positivo, talvez, é essa coisa de lidar com, talvez, saber lidar melhor com todas as emoções. Talvez essa diferença que a gente sente, essa frieza que a gente sente em relação aos italianos, é que eles tendem a ser mais práticos, né? Viver essa onda de emoções. Então, assim, eu trabalhei muito isso em mim, essa questão da emoção, eu tentei trabalhar muito, no senso que eu quero viver intensamente, quero que meus filhos vivam intensamente a minha cultura brasileira, mas que vivam também toda a riqueza da cultura italiana. Então, na casa minha se fala português, eu quero abraços, eu quero beijo dos meus filhos, eu quero boa noite, passar essa ideia calorosa que é o Brasil. Então, mostrar para eles assim, a tentar, eu acho que é importante mostrar para eles essa coisa de lidar com as frustrações, com tudo, com um jeitinho brasileiro e determinadas reações com um jeitinho italiano. Assim, pelo fato que uma crítica, um defeito, a gente consegue fazer piada até dos defeitos, né? O brasileiro, ele tem essa arte de fazer piada até mesmo de um defeito, rir de uma situação absurda. Ao mesmo tempo, eu aprecio muito quando eles se aproximam muito da cultura italiana para usar a praticidade para resolver determinadas coisas na vida deles. Então, eu acho que nós somos imensamente ricos por termos essa oportunidade de viver tão intensamente duas culturas tão diferentes. E realmente lidar com a emoção é um exercício diário, né? Eu fiz questão de não abrir mão de nada, no senso, eu era aquela que conhecia os meus vizinhos, entrava para tomar café na casa dos vizinhos, enquanto muitos me diziam, eu não sei nem como se chama meu vizinho da frente. Então, errando e acertando, né? Eu acho, aprendi muita coisa, aprendi a respeitar o espaço, a chegar na casa de uma pessoa tendo que organizar primeiro, avisar, etc. E viver essa emoção de tentar conter essa coisa da impulsividade. Então, eu acho que é uma riqueza muito grande e a gente aprende muito a lidar com isso, com as emoções. É uma coisa muito forte, muito boa, muito positiva. Desculpa, gente, a voz, eu não tô nem. É isso. Sim, esse comentário aí que você fez, né? Esse aprendizado é um aprendizado. Vocês têm essa oportunidade, né, de estar com duas culturas e aprender, né, o tirar os melhores de uma e de outra, como você falou. Eu tinha falado isso também, né? Integrar isso em você. Não ficar, a gente às vezes fica muito saudosista. Olha, vocês estão falando de coisa do Brasil, mas por exemplo, o Brasil não está mais assim, nem aqui na Bahia. As pessoas não estão mais tão abertas, sabe? O mundo tem mudado, né? A gente tem, então às vezes a gente diz assim, mas aí seria, às vezes a gente também fica com saudosismo como se a nossa lá, né, nosso país ainda fosse como quando a gente deixou, entende? E já não tá tão assim, né? E às vezes cabe a gente também buscar essas coisas, né? Porque assim, por exemplo, eu morei em Campinas 4 anos, São Paulo, e eu me lembro que logo que eu saí da faculdade, enfim, fui morar lá passei 4 anos. E eu conhecia os vizinhos assim de dar bom dia, boa tarde. Mas teve uma vizinha do meu lado
que aí a gente convidou para um dia ela falando alguma coisa assim no elevador e tudo. Aí, né, engraçado que aqui eu não faço isso, mas lá pela necessidade, né, de estar interagindo e conhecer mais, aí ela falando, né, em algum momento lá teve alguma coisa alguma coisa que queimou aí de um apartamento, aí a gente saiu para e aí ficou conversando e aí ela falou que ela era filha de suíços. E aí a gente conversando, eu falei, vou te convidar um dia para você vir aqui, a gente juntar juntos, almoçar no sábado, não me lembro mais o que é. Ela foi. Depois ela nos convidou e fez uma comida suíça, entendeu? Então, vejam bem, isso também da gente ter, no sentido da gente buscar essa interação. Às vezes a gente também se priva porque acha que o outro, sabe? Claro, se aí tem um time, né? Às vezes o time aí pode ser um pouquinho mais, as pessoas sejam mais, não sei se desconfiadas ou precisem de mais tempo para aceitar o outro e confiar, ou ter essa coisa, mas assim, ali eram vizinhas, né? E tudo. E que eu senti necessidade porque eu estava me sentindo ainda não integrada, né? E foi muito bom. E eu me lembro que no dia que eu fui embora desse prédio, depois de 4 anos, aí as vizinhas vieram se despedir, sabe? As vizinhas do prédio, não era mais vocês são ótimos, vocês, sabe, falando super bem. Eu falei, oh, meu Deus, por que não me disseram isso antes, né? A gente já tinha se conhecido mais, brincando assim, eu por dentro, né? Mas na verdade é a forma, sabe? Às vezes a pessoa não expressa, mas ela te admira, ela gosta, ela. E às vezes cabe a gente também se aproximar, é isso que eu quero dizer, não colocar também barreiras, porque às vezes por conta dessas defesas, olha o que eu falei, as defesas, né? A gente vai construindo barreiras, sabe? E aí isso vai afetando sim nosso bem-estar, nossa saúde mental. Então, tá percebendo barreiras? Pensa se você também está construindo elas, sabe? Em que você pode ajudar a não construí-las, sabe? Bom, é isso? Ficamos por aqui, gente? Alguém quer dar um feedback, correspondeu ao que vocês estavam querendo? Foi positivo para vocês? Positivo no bom sentido, né? Eu gostaria muito de agradecer Simone, doutora Simone. Não, Simone Eu, mesmo. Você pode eu, falar acredito, Simone, prefiro. eu acredito que foi um, foi uma palestra necessária, esclarecedora, e a gente tem que cuidar da saúde mental, sim. É aquela que você falou, é o nosso carro-chefe, né? Se a saúde mental não está bem, não quer dizer que outras áreas vão estar bem. E eu fiz a ponto, eu peguei o Olha, caderno, porque um dos pontos que me chamou bem a atenção foi o autoconhecimento, que é diferente de autoavaliação, e às vezes nos valutamos muito, né? E sotovalutamos, né? Eu tenho evoluído muito, né, na minha vida emocional, né? E então, assim, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite da Virada Feminina aqui na Itália, né? Muito obrigada mesmo. E assim, gratidão não, porque eu acho que gratidão é uma palavra que virou moda, né? Porque o senso realmente é gratidão, gratitude, é a mesma coisa, mas eu queria pode te usar a agradecer. palavra gratidão, Dani. Não é porque virou moda que você não possa usar. O sentido que você está dando, eu estou entendendo. Não, mas é porque gratidão virou um sentido muito supérfluo, Sim, mas eu sei que né? você não está Então, falando do perdeu o supérfluo. valor real, né? Então, eu não Sim. consigo encontrar uma outra palavra nesse momento, mas não queria desvalorizar o que eu sinto. Então, é muito importante, necessário esse encontro. Eu queria agradecer a você, doutora Simone, é, as meninas da Virada Feminina na Itália, a Roberta, é, a Leila, né, que veio com o convite. Eu agradeço a Leila mesmo nesse momento assim delicado, como a Roberta, como tem outras aqui. Então, assim, eu queria agradecer a cada uma de vocês que dedicaram esse momento para a gente se Uhum. cuidar, né? É o autocuidado, né? Se cuidar. Então, eu gostaria de agradecer ao Lucas, né, que está ali
presente junto com a Daci, a Brenda, a Adriana, a Lu, a Juliana, as pessoas que entraram e tiveram que sair. Então, assim, não sei se a Roberta e a Elisa queria cumprimentar a minha fala, mas muito obrigada. Então, é Mandou, muito bom a gente cuidar da gente. mandou bem. Mandou bem, presidente. Agora, a Roberta, ela faz um fechamento super especial. Cadê você, Roberta? Tá aqui, tá aqui. E agora é com você, minha amiga. Então vamos lá. Quero agradecer a Simone, né? Eu acho que foi de grande valia. Eu nunca tinha pensado em outros sentimentos que você trouxe, né? A gente acaba falando sempre dos mesmos. Então, ver a palavra nojo ali me causou uma estranheza, porque a gente não fala Uhum. muito, né? E a gente que mora aqui no exterior, a gente acaba sendo até preconceituoso com a nossa própria raça. É uma coisa muito louca que acontece. Então, essa palavra nojo me causou uma estranheza eu vou refletir sobre ela, porque eu acredito que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Quero agradecer pelo teu conhecimento. Essa palestra ela vai ficar salva, a gente vai compartilhar ela no YouTube, então muitas pessoas vão poder assistir depois, então podem deixar comentários aqui abaixo do vídeo, que nós vamos passar para a doutora. E a gente está aqui para ser mulheres que apoiam outras mulheres. E a gente passa por altos e baixos, sendo estrangeira ou não, vivendo no Brasil ou não, a gente sabe que nós temos muitas batalhas e que é importante a gente, às vezes, desacelerar e olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, que às vezes a gente deixa como você comentou no início da palestra, né? A gente acha que é tão comum estar estressado, nossa vida é tão corrida, é normal se estressar, né? E às vezes a gente se vê doente, somatizando uma doença física, porque a gente não olhou para as nossas emoções. Então, é muito importante a gente, como mulher, estar atenta a isso e olhar para os lados também, né? Porque às vezes a gente tem uma irmã, uma colega que está passando por alguma situação e às vezes a gente não sabe as palavras justas e saber orientar também, né? Acolher e aconselhar também a busca de um profissional, como a senhora e tantos outros que a gente sabe que tem no mercado. Então, muito obrigada pela palestra e boa noite a todos que estiveram aqui conosco e compartilhem depois o link do vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de valor.